Maria sempre teve medo de ficar sozinha em casa. Era uma casa antiga, na periferia de uma pequena cidade do interior, que carregava histórias como paredes descascadas. A primeira vez que sentiu a presença era uma noite chuvosa, quando ela estava sentada na sala, assistindo à televisão. Nas sombras projetadas pela luz fraca da tela, algo a fez se virar. Na poltrona de veludo desbotado, de onde ela jurava ter visto uma silhueta, havia apenas a própria escuridão. O coração batendo acelerado, ela tentou afastar a ideia. Afinal, era um truque da mente. Com o passar dos dias, esse trick se tornou rotina. Cada vez que Maria entrava na sala, sentia um frio que parecia flutuar imediatamente à sua volta. Certa noite, decidiu contar para o irmão, Carlos. Ele, um cética convicto, riu e disse que ela estava apenas com a imaginação fértil, mas ficou em silêncio quando, naquela noite, viu a sombra na poltrona também. Ele a desencorajou a falar sobre isso, alegando que só pioraria as coisas. No entanto, pela manhã encontrou Maria pálida, como se não tivesse conseguido dormir. Alguma coisa estava certamente errada. Conforme os dias se passavam, a presença na poltrona se tornou uma constante. Maria começou a notar que, em momentos de maior tensão, a sombra parecia se mover. Mas sempre que tentava se aproximar, apenas a solidão a olhava de volta. Os rumores na cidade aumentavam. Falavam de um antigo morador que havia padecido na casa, um homem solitário que nunca tinha sido encontrado. Muitos diziam que ele ainda vagava, preso em um ciclo de dor e desencanto. Os velhos se reuniam na praça e contavam histórias que o tempo parecia ter esquecido, mas um detalhe sempre voltava: o homem sentado na poltrona da sala, esperando. À medida que a escuridão acumulava, a ligação com a sombra se tornava mais intensa. Maria começou a perceber coisas estranhas. Os objetos mudavam de lugar, os relógios paravam em horários específicos, exatamente à meia-noite. Aquela poltrona, antes apenas um móvel da sala, tornou-se um símbolo de um horror silencioso. O cheiro de cigarro e o cheiro adocicado de flores murchas subiam pelo ar. Ela decidiu filmar suas noites na sala, na esperança de capturar algo, qualquer coisa que pudesse explicar. As gravações, no entanto, mostravam apenas o vazio. E chegou a noite em que a curiosidade venceu o medo. Maria sentou-se na poltrona e olhou em volta. O silêncio era absoluto, mas algo no ar parecia vibrar. A luz do abajur tremulava. Então, ela ouviu um sussurro quase inaudível, como se alguém estivesse contando histórias diretamente a ela. Você se lembra? As palavras pareciam emanar da própria sombra, se tornando uma memória compartilhada. Cada frase ecoava em sua mente, alinhando-se com momentos da infância que ela achava não recordar mais. Foi nesse instante que a imagem da poltrona se tornou um reflexo de si mesma. Desesperada, Maria chamou Carlos, e quando ele chegou, a poltrona estava vazia. Ele não viu nada. Ela gritou, implorou, mas ele continuava a descartá-la como se fosse uma criança. Mas ao olhar em seus olhos, notou algo. Um leve tremor de desconforto. Maria, isso não é normal. Na manhã seguinte, ela decidiu se mudar. Colocou suas coisas em um carro e partiu. Contudo, teve um último impulso e filmou a sala mais uma vez. Ao revisar o vídeo, ela sentiu a presença novamente, mais forte, mais real do que nunca. E então, um rosto se formou nas sombras. Carlos e ela se entreolharam, o horror de quem sabia que não tinham mais controle. Meses depois, Maria voltou à cidade. A casa estava vazia, vendida e desprovida de vida. Mas toda vez que passava por ali, sentia que a poltrona a observava, alertando, esperando. Algumas noites, à distância, jurava ver uma sombra sentada, olhando para ela. Não sabia se era sua mente ou algo mais. E, naquele lugar, o eco de vozes esquecidas ainda murmurava. O que ela não conseguia entender era se tinha realmente se libertado, ou se, de alguma forma, a poltrona tinha levado com ela. O que restava eram as dúvidas e um vazio ensurdecedor, como a ausência da companhia de quem nunca se foi realmente. Afinal, quem estava ali? E quem havia partindo? O que a sombra realmente não está na escuridão,
mas na mente daquelas que se atrevem a olhar.